Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os equinodermos, que é o último grupo de invertebrados, antes da gente começar a falar dos vertebrados, que peixe, anfíbio e assim por diante. Os equinodermos eles são mais aparentados que os vertebrados, mais próximos dos vertebrados em relação aos outros grupos, apesar de não ser um grupo extremamente desenvolvido em questão de variedades, muito mais aquático. Então a gente vai ver que, apesar de ser muito próximo dos vertebrados, ele parece ser menos evoluído, por exemplo, do que os artrópodes que a gente falou há outras aulas, tá? Vamos lá? Muito bem, então vamos falar dos equinodermos e das características gerais deles, tá? Eles são animais de vida livre, são capazes de se locomover, apesar de muito lentos. Eles têm uma alimentação muito variada, podem se alimentar de outros animais marinhos. E como exemplos, a gente tem aqui estrelas do mar, bolachas do mar, ouriço do mar, lírio, pepinos e assim por diante. Aqui tem várias fotos para vocês verem que eles podem apresentar formatos bem diversos. A gente já viu alguns deles, né, na praia ou em filmes e documentários, mas fica aqui como exemplo para vocês verem quais são os equinodermos. Os mais famosos são, por exemplo, a estrela do mar, que está aqui, ou a bolacha do mar. Eles têm um corpo revestido por uma espécie de pele, que aqui está chamando de epitélio, e já um esqueleto, nesse caso formado por calcário, que é muito parecido com uma pedra branca, né? Um mineral branco que esfarela, que a gente usa até em construção civil. Eles têm um esqueleto interno, também formado por esse mesmo material, que é o calcário, e eles apresentam espinhos, pedicelárias e papilas. Vamos entender melhor. Então a gente tem os espinhos aqui, ó, no corpo deles, as pedicelárias que que servem como meio de locomoção para eles, tá? E uma outra estrutura que a gente vai falar ainda são os pés ambulacrais, que são muito importantes para esses animais, tá? Aqui tem mais detalhes de como são os espinhos, os pés ambulacrais, que são as estruturas mais importantes desse animal. Beleza? O sistema digestório ele é completo, ou seja, ele tem boca, ânus e os órgãos, e a presença de uma estrutura específica chamada de lanterna de Aristóteles, tá? A lanterna de Aristóteles fica aqui, né, no comecinho, perto da boca, e é uma estrutura específica de equinodermo, tá? Eles têm brânquias ramificadas para poder respirar, e eles usam o sistema ambulacrário para fazer as trocas gasosas, que é um conjunto de canais que se mistura com os pés e umas espécies de ampolas por onde eles conseguem respirar, tá? Aqui tem um exemplo para vocês verem de uma estrela do mar, tá? Ânus, placa calcária, glândulas digestivas, a boca na parte de baixo e os pés que são usados como meio de locomoção. O sistema circulatório é simples ou eles não têm, e eles têm líquidos que realizam a função do sangue. Então, eles conseguem sim fazer a circulação, mas eles não têm sistema circulatório desenvolvido. E o sistema excretor também não. Eles fazem a excreção pelo corpo, diretamente pela pele deles, tá? O sistema nervoso, ele é muito simples, ele não tem ainda um desenvolvimento como o que a gente conhece. Eles apresentam células táteis que percebem o toque e estruturas olfativas, tá? Eles têm nervos espalhados pelo corpo aqui, ó, que a gente chama de nervos radiais, e um anel que conecta esses nervos, que é o anel neural, que faz a função como se fosse um cérebro primitivo, tá? A reprodução deles, nesse caso, é externa à fecundação. Eles têm desenvolvimento indireto, porque eles apresentam fases de larva. Eles são capazes de se regenerar. Essa regeneração é uma adaptação muito importante para eles. E eles são animais dioicos, que apresentam sexos separados, machos e fêmeas. E eles têm essas classes aqui que a gente vai comentar um pouquinho, tá? Bem, a primeira classe, que são os crinoides, eles têm como representante os lírios do mar. Eles são fixos, eles têm ganchos na forma adulta e se alimentam de plâncton ou de detritos, quando tem no oceano. A gente tem aqui o exemplo de uma forma jovem e de uma forma adulta. Os equinoides, eles têm como representante dois bem famosos, que são os ouriços do mar e as bolachas do mar. Eles têm espinhos e têm um corpo achatado e uma circunferência, né, bem ovoide. Uma outra que a gente tem são as asteroides, que são as estrelas do mar, que apresentam 5 ou mais braços.
A boca fica na parte de baixo e o ânus na parte de cima. E eles se alimentam principalmente de ostras, tá? Aqui tem um exemplo delas na parte interna. Ofiuroides são as serpentes do mar, que também apresentam muitos braços. E também, assim como a estrela do mar, tem a boca na parte de baixo, mas aqui a gente não tem ânus. Eles se alimentam aqui de matéria morta, que são os saprófagos, ou de restos, que são os detritívoros, tá? E aqui tem um exemplo deles para vocês verem. Uma outra classe, que são as dos pepinos do mar, eles têm a boca e o ânus, também são detritívoros, e tem um formato muito, muito característico, né? Apesar de aparentarem muitas variedades de cores. E é a última classe dos equinodermos que a gente vai falar um pouquinho. Bem, fiz um apanhado geral desses animais, espero que tenha dado para compreender. E qualquer coisa vocês me avisem, tá?